Salve, tropa do futebol! Esse é o Canal Futebol, notícias e reações. O craque Neto, no programa Os Donos da Bola, ficou maluco com a vitória do Corinthians na Copa do Brasil contra o Cruzeiro, no Mineirão. Fiquem com as reações, com os créditos da Band. E lembrando sempre, se você for novo aqui, inscreva-se, venha fazer parte da família Futebol, Notícias, Reações, ativa o sininho e tamo junto. É o seguinte, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, tava falando com você, Souza, tava falando com o meu querido Veloso. Meu irmão, o Corinthians é o Corinthians. O Corinthians é um time diferente. Eu desço o pau no Memphis, desço o cacete no Carrilho. O torcedor fica bravo com esses jogadores que entregaram o Campeonato Brasileiro. Mas é impressionante um time que tem a torcida. A torcida que é o mais importante. Porque quando você coloca 3.200 pessoas no Mineirão e massacra a torcida do Cruzeiro, mostra que esses jogadores que jogaram ontem, Carrilho, jogou muito, tá aí, ó. Isso aqui, ó, são os caras, irmão. Não é o Memphis que ganhou o jogo. Não é o Carrilho, Mateuzinho que jogou muito, André Ramalho, há quanto tempo não joga do que ele jogou, Gustavo Henrique, José Martínez, o que jogou taticamente, o Yuri Alberto, o Memphis. Então você fala assim, mas como é que esses caras podem jogar dessa forma contra o Cruzeiro, que era favorito? É por causa deles aqui, meu irmão. Eles aqui, velho. Eles aqui, ó. São eles. Por que que eu digo isso? Eu e o Rosinei sabemos disso. São Paulo também faz isso. Palmeiras também faz isso. Todo time faz. Mas esse clube, ele é diferente. Esse clube é uma coisa muito louca. Porque essa rapaziada que tá aí, eles mostraram para os jogadores o seguinte: ou vocês jogam na dor, ou vocês se vão sentir. E essa força aqui que eles têm, eles passaram para o jogador. Porque não é possível, Veloso, Souza e Rosinei, daqui a pouco eu boto vocês para falar. Não é possível o time jogar desse jeito. Jogar como jogou com o Cruzeiro 3-0. Foi, acertou o time, colocou o time ideal para jogar lá. Ontem a gente já falava sobre esse meio-campo mais reforçado que ele estava colocando em campo e contou também com, sei lá, com a estrela de ter o Carrilho inspirado para jogar. Para mim, o melhor em campo. O Carrilho ontem fez uma boa partida, jogando aqui pelo lado direito, participando demais do jogo. E a bola chegava, ele sempre estava sozinho ainda, né? Estava sempre livre ali para fazer a jogada, jogou muita bola e participou diretamente, né? A bola atravessa, vem do bidão, chega até ele tem a liberdade para dominar e ele bate muito bem na bola, coloca no segundo pau na cabeça do Yuri, que ajeita para o Memphis e faz o gol ali dentro da área, né? Mas realmente, taticamente, o Corinthians estava muito bem definido pelo Dorival, fez uma partida perfeita ontem e ganhou o jogo com personalidade fora de casa, né? Um time cascudo, um time que sabe jogar essa competição. O André Ramalho jogou, meu irmão. Jogou. Impressionante. E aí vem do que você falou. Aí você coloca o André Ramalho e você fala, eu vou colocar ele. Por que que eu coloco ele? Por causa disso. Porque a Casco tá jogando bem? Não. Perdeu a posição pro Pedro Choca? Perdeu. Mas ele fez isso. Vamos colocar a entrevista do Dorival Júnior, que arrebentou ontem e pode ir para a quinta final dele. Ganhou 3. Ele pode ser tetra campeão da Copa do Brasil, diga-se de passagem. Vamos lá.